Ocupo mais uma vez a tribuna desta casa para expressar aqui a minha enorme preocupação com o atual momento que nós estamos vivendo e com o futuro do Brasil. E, nesse sentido, existe um pensamento tradicional da ciência política que costuma lembrar que a democracia não é um regime perfeito, pois é carregado de muitos vícios, mas ainda não foi inventado sistema de governo melhor do que a democracia. Em analogia, quero afirmar que o parlamentarismo é o menos imperfeito de todos os modelos de governo. No momento em que o país debate até onde deve ir o governo da presidente Dilma, lembro-me do jurista e ex-ministro Paulo Brossard, um senador e grande tribuno dessa casa, apóstolo incondicional do parlamentarismo. Brossard costumava dizer que o parlamentarismo é o mais adiantado, é o mais dúctil e o mais moderno entre todos os sistemas de governo. Estivéssemos nós sob a vigência do parlamentarismo, não estaríamos prolongando e aprofundando tamanha crise, a maior desde que o país sepultou o regime militar há mais de 3 décadas. É bem verdade que há 22 anos o Brasil renegava, mediante um controverso plebiscito nacional, a instituição do parlamentarismo, pois talvez tenha chegado a hora de o tema ser recolocado em pauta, agora de maneira mais madura e mais estruturada. Não para questionar o atual mandato do presidente da República, obviamente, mas, quem sabe, para preparar os próximos mandatos. O parlamentarismo permite estabilidade institucional, justamente em momentos de desconfiança nacional como agora, no qual boa parte do Brasil flerta com o impeachment ou sonha com a renúncia, e outra parte ainda se agarra na anal desgovernância. O presidencialismo se mostra cada vez mais inadequado diante da pluralidade da sociedade moderna e da complexidade de um país como o Brasil. O parlamentarismo impõe negociações permanentes ao Congresso para com diferentes segmentos da sociedade, e o parlamentarismo é maleável e flexível. Crises e escândalos costumam ser solucionados sem rupturas políticas e muito menos institucionais. Há outras inúmeras vantagens, como a agilidade na apreciação de leis, a obrigatória e permanente comunicação entre executivo e legislativo, gerando mais transparência e fiscalização. O parlamentarismo impõe menos risco de gestões autoritárias e mais empecilhos à corrupção por conta da diluição do poder. No parlamentarismo, os partidos precisam de programas mais claros e facilmente identificáveis, o que vitamina o processo democrático e reduz a salada das letras partidárias que confundem e desestimulam o eleitor e a nação. No parlamentarismo, chova ou faça sol, o mandato é inalterado. Somente após 4 anos a sociedade tem o direito de discutir novamente para quem vai passar o bastão. Nesse interim, o mundo dá muitas voltas. Crises surgem e se dissipam. São bem ou mal enfrentadas. Governo mantém ou perde legitimidade. E o eleitor, invariavelmente, muda de opinião. Se o país é presidencialista, nada disso importa. O governo permanece inalterado, mesmo frágil e agonizante, até a data da próxima eleição,
arrastando a economia para a insolvência e a classe política para um descrédito ainda maior. No parlamentarismo, o governo duvidoso termina antes do prazo e o bom governo dura o necessário. Não precisamos copiar nação alguma, mas é inspirador, senadora Luiz Nunes, sabermos que estaríamos acompanhados de países como Alemanha, Canadá, Inglaterra, Suécia, Itália, Portugal, Holanda, Noruega, Finlândia, Bélgica, Espanha, Israel, Austrália e Japão. Só para citar algumas das mais sólidas e tradicionais democracias mundiais. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente Magno Malta, há uma PEC de parlamentarismo dormitando desde 1995 na Câmara dos Deputados. E há uma PEC também, da qual eu subscrevi aqui, que recentemente foi lançada pelo nosso eminente senador Valadares. Na realidade, senador, foi reapresentada pelo senador Valadares, que bem exemplifica a necessidade de nós rediscutirmos esse tema, de tal maneira que, ao contrário, as instâncias democráticas e institucionais estariam, inclusive, correndo um grave risco no nosso país, que é o país que nós sonhamos em construir como o país do futuro. Eu permito a Vossa Excelência, com muita honra, senadora Luiz Nunes, uma parte. Prezado senador Dário Berga, o discurso de Vossa Excelência soa como música nos meus ouvidos, não só pela maneira elegante, pela maneira rigorosa com que Vossa Excelência defende o parlamentarismo, como pela oportunidade do tema. Eu sou parlamentarista desde sempre. E esta PEC, ao que o senhor se refere, que está lá na Câmara dos Deputados, proposta de emenda constitucional, ela está pronta para ser votada, pronta. Ela foi apresentada, eu me lembro como se fosse hoje, pelo então deputado Eduardo Jorge, esse que foi candidato agora pelo PV à presidência da República. Naquela época, havia um grupo de parlamentares que se articulava em torno de uma das grandes figuras da história política contemporânea brasileira, que era o deputado Franco Montoro, o ex-governador e senador Franco Montoro. E era um grupo de deputados que se reunia em torno dele e que organizava, sempre sob a coordenação dele, a campanha parlamentarista na Câmara. Nós nos reuníamos uma vez a cada 15 dias, tomávamos o café da manhã com o governador Montoro. Havia gente de todos os partidos, gente do então PFL, do PSDB, do PMDB, onde havia uma corrente parlamentarista forte, do PCdoB, do PT. Eduardo Jorge era membro do PT à época. E trabalhávamos em prol do parlamentarismo. Num determinado momento, eu era presidente da Comissão de Justiça da Câmara, a emenda foi aprovada na Comissão de Justiça. E depois ela foi remetida, como diz o regimento da Câmara, a uma comissão especial para dar parecer sobre o mérito. E aí ela recebeu um parecer do deputado Andrada, José Bonifácio Andrada. Um parecer muito atual, porque ele busca um parlamentarismo com as cores brasileiras, que tem a característica fundamental do parlamentarismo, que Vossa Excelência bem ressalta, que é a necessidade do Congresso assumir responsabilidades. É a flexibilidade, é a possibilidade de se adaptar às circunstâncias e, por isso, evitar a ruptura institucional ou as crises políticas. Não é? São instituições que favorecem a convergência, favorecem o diálogo, a unificação em torno de projetos que ultrapassem as fronteiras de um único partido. Então, esse projeto, esse parecer está pronto, foi votado já na Comissão Especial, foi o último trabalho parlamentar do governador Franco Montoro. Foi votado esse parecer nas vésperas de um recesso de julho e, logo em seguida, no recesso, o governador faleceu. Está pronto para ser votado. De modo que o discurso de Vossa Excelência, assim como a intervenção anterior se o presidente permitir extrapolar um pouco o limite
sua parte, ele está pronto para ser votado. De modo que eu saúdo com muita alegria um discurso de um senador do PMDB, de um senador da importância de Vossa Excelência, recolocando o tema do parlamentarismo aqui no plenário do Senado. Vossa Excelência, assim como do senador Valadares, que também anteriormente já colocou esse tema sob a forma de uma emenda constitucional. Meus parabéns. Bem, eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e peço para incluir ao meu pronunciamento, uma vez que sempre das manifestações de Vossa Excelência aqui, senadora Luiz Nunes, Vossa Excelência leva o discurso nessa casa e a quem eu tenho profunda admiração e respeito. E, evidentemente, que, dando continuidade, então, aqui o meu pronunciamento sobre parlamentarismo, desde então, como Vossa Excelência mencionou, essa PEC que foi reapresentada pelo senador Valadares, aguardava, então, um entendimento político para que fosse desbloqueada e que fosse rediscutida nesta casa e que, evidentemente, de minha parte, merece todo o apreço para que a gente pudesse discutir essa questão. E a tormenta que deixa o Brasil sob sombras há quase um ano não é mais um bom pretexto à reflexão para esse entendimento político? Eu pergunto, acredito que sim. Por isso proponho uma reflexão consciente, consistente sobre nosso sistema de governo para o futuro do Brasil. E para encerrar, senhor presidente, sua generosa atenção, para encerrar, gostaria de lembrar aos simpatizantes do modelo presidencialista que o parlamentarismo, a cadeira e a faixa de presidente da República continuam importantes. Muito importantes, aliás, senador Aloysio Nunes e senador Valadares. Porém, para um presidente que vai presidir e não governar. E essas qualidades exigem uma atuação especial do grande mandatário da nação, do grande líder da nação. Entre elas, a capacidade permanente de ouvir e de dialogar. Duas habilidades tão ausentes nesse Brasil presidencialista que nós vivemos hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a relatar.